Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos celebrar a palavra de Deus e já nesses primeiros dias de maio, poder caminhar juntos aqui, a igreja, num propósito, num objetivo, e o personagem a ser espiado, olhado, abordado por nós durante esse mês de maio é Noé. Noé. Vamos então, durante esse mês, ver propósitos, objetivos, a arca e tudo mais, em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero começar hoje com Hebreus 11, exatamente o versículo 7, que diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a história de Noé é popularmente conhecida, mundialmente conhecida, a arca que flutuou durante um longo tempo no período do dilúvio e que pousou no Monte Ararat, que é para muitas pessoas lendária, mas para nós que nos aplicamos no texto sagrado, na Bíblia, não é uma lenda, é algo verídico. Né? Os estudos comprovam, até mesmo pesquisas, expedições feitas na cadeia de montes para encontrar, há vídeos falando sobre isso, mas mesmo que não houvesse, não importa. Cremos na palavra de Deus e a Bíblia diz, falando sobre a fé, que Noé foi movido pela fé. Noé se moveu pela fé e o texto diz, eu vou repetir, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual, através da qual, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, o Noé herdou uma das melhores coisas que alguém possa herdar. Ele foi feito herdeiro da justiça, que é pela fé. Ninguém consegue interagir nessa justiça provida por Jesus Cristo, por Deus através de Jesus Cristo, sem ser pela fé. É pela fé que nós tocamos nessas coisas. É pela fé que nós somos ministrados pela bênção de Deus provida para nós. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, vamos lá. Romanos capítulo 3, versículos 21 a seguir diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus se manifestou, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então a justiça de Deus não veio desamparada, ela não veio sem base. Ela traz consigo o testemunho da lei e dos profetas. Então ela não surgiu do nada. É um propósito, um objetivo de Deus, dá para entender, com certeza. O versículo 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então ele diz que se manifestou a justiça de Deus tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, a palavra está dizendo que essa justiça de Deus chega até uma pessoa pela fé em Jesus Cristo. Agora, essa justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, ela atinge ou ela foi provisão divina só para uma classe de pessoas, para pessoas pré-determinadas, ou o Senhor alongou isso, estendeu isso a todas as pessoas? Escute isso. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Eu vou repetir. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. E o próximo versículo diz, por que não há diferença? Porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem retornar à glória de Deus. E essa justiça de Deus que é pela fé, ela vem pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que Cristo fez, por sua morte vicária, por sua exposição à morte que era nossa. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Isso é claro em toda a Escritura Sagrada. Então, eu vou relembrar com você o texto áureo da Bíblia no que diz respeito à provisão de salvação. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê ou crer tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, toda provisão para a salvação de Deus através de Jesus Cristo é para aquele que crê. Não está vedado a uma classe de pessoas, não está vedado a cor da pele, ao poder aquisitivo, ao sobrenome, à influência humana. Ao contrário, Jesus disse em Mateus 11, Mateus escreve, se não me engano, no versículo 25, ele diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, aqueles que são bloqueados, aqueles que se deixam bloquear pela sua própria cabeça, pela sua própria mente, a sua pseudo-sabedoria. O que ele ocultou? Ele ocultou, por conta dos embargos que essas pessoas têm na mente, o conhecer, o saber, o introduzir-se nisso. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste as tuas coisas aos sábios e entendidos, as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. E aí Jesus faz um chamado. Ele diz: vinde a mim todos. Todos. Ele não diz agora: vinde a mim os pequeninos, vinde a mim os ricos, vinde a mim os pobres, vinde a mim os branquelos, cinzentos, vinde a mim você que tem a cor dessa pele e tal, você que tem tanto de saldo bancário, você que tem olhos azuis, você que tem cabelo crespo, você que tem cabelo... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite de Deus é a todos. E a justiça pela fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos os que creem. O dispositivo divino que nos, me permita dizer, que nos pluga, o que nos faz acessar essa justiça divina para reinar sobre a nossa vida, é a fé em Cristo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação, dom de Deus. Ela vem pela graça. É o ministrar do Senhor na nossa vida. Está disponível para você. Sim, você que se acha a melhor pessoa do mundo, está disponível para você. Sim, você que se acha a pior pessoa do mundo, está disponível para você. Sim, você que compreende que nunca cometeu delitos, está disponível para você. Sim, você que compreende que já cometeu um monte de atrocidades, está disponível para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça divina. Então, bem-vindo à realidade. A graça divina sempre será maior do que qualquer nível de pecado que alguém possa ter alcançado. Porque através do arrependimento e da confissão e da conversão e da mudança de vida, a bênção chega e bate à sua porta. Em Romanos, é aqui que está escrito, no capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira que nos expomos a Deus, a maneira que nos dispomos ao Senhor e a maneira como nos submetemos à palavra é que vai
operar na nossa vida todo o propósito divino, tudo aquilo que Ele quer fazer na vida de todas as pessoas. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.